Estão me ouvindo bem aí? O áudio está bom? O áudio está bom? Fala comigo. Hoje vamos falar de uma palavra, a qual Cristo ele se manifesta em Lucas capítulo 4, versículo de número 24, trazendo um grande ensinamento para mim e para você hoje, nessa noite aqui, a qual Cristo nos concede estarmos falando, da tua palavra e da gente também extrair do texto, ali bons ensinamentos para que também a gente venha, praticar na nossa vida. Então eu peço para você que abra já no ponto de partida em Lucas 4, versículo de número 24. Já estou aqui com a minha Bíblia em mãos e hoje vamos falar acerca do que Cristo falou, que o profeta, ele não tem honra na tua pátria. Vai ser benção hoje essa live, essa transmissão, você já compartilha para que mais almas venham ouvir a palavra de Deus também, assim como você também está sendo um privilegiado. Irmãos, então, aqui o nosso ponto de partida, como eu já tinha falado, é Lucas, capítulo 4, verso número 24. O áudio está perfeito? O áudio está bom? A qualidade do vídeo está bom também? Espero que sim. Vamos lá. Lucas 4, versículo de número 24. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na tua pátria. Se a gente analisar, aqui no texto, Cristo ele falava disso, por quê? Porque Cristo ele abriu o rolo do profeta Isaías perante o concílio do povo, e aonde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar o contrito de coração e a propagar a liberdade ao cativo e a abertura de prisão aos presos. Naquele momento, aquele povo não reconheceu a Cristo como Salvador, como o Messias, como o enviado por Deus para poder estabelecer a justiça e para poder salvar a humanidade. Entenda uma coisa, os fariseus estavam esperando aquele Cristo glorioso de coroa em tua cabeça, de uma espada em tuas mãos, assentado num cavalo branco, com a espada na tua mão e fazendo justiça pela humanidade. Só que os próprios religiosos, os doutorados que conheciam a palavra de Deus, não entenderam ali a palavra de Deus. Por quê? Porque no decorrer do tempo seus corações foram corrompidos. Sabe por quê? Porque eles se achavam melhor do que os outros. Porque eles foram separados e escolhidos, eles se achavam santo. Ali a religiosidade acabou dominando o teu coração. Então, quando Cristo envia Cristo, quando Deus envia Cristo, ele não enviou a Jesus da forma que aquele povo esperava. Você está entendendo? Um Cristo glorioso, mas fez um Cristo humilde, na forma de homem, que não se usurpava ser igual a Deus. Você está entendendo? Ele não se usurpava ser igual a Deus, apesar de que ele podia, ele tem o poder, mas ele se humilhou, tomando a forma de homem e morreu no madeiro por mim e por você, mas Deus o ressuscitou e deu vida. Então entenda uma coisa, ele não foi reconhecido como profeta. Lucas 4, 24, a Bíblia diz que o profeta não tem honra na tua própria pátria. Eu quero que você entenda, você que Deus levantou agora nessa noite, você que está aqui participando comigo, você que foi levantado por Deus, você é a qual Deus chamou. Entenda uma coisa, na tua casa, na onde você mora, você não é reconhecido como um profeta. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Para o povo você continua sendo o mesmo. Assim como muitos não entendem o agir de Deus, ou seja, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então vem comigo em Atos capítulo de número 9. Vem comigo, por favor, abre aí. Em Atos capítulo de número 9 e o versículo é o de número 20. Aqui vai falar acerca de Saulo, quando Saulo ele pediu cartas para Damasco para poder prender aqueles que falavam do nome de Cristo. Tá entendendo? Tá entendendo? Presta atenção, estamos falando de um homem que era reconhecido, renomado no meio daquele povo. Por quê? Porque Saulo, ele executava a ordem dos homens, dos fariseus. Você está entendendo? Até mesmo Saulo, em teu coração, ele achava que servia a Deus. Mas na realidade ele estava servindo o homem. O homem era o teu Deus. O homem falava e ele fazia.
Você está entendendo? Apesar de que Saulo, ele entendia, ele conhecia a palavra de Deus também. Você está entendendo? Só que na morte de Estevão, ele consentiu com a morte de Estevão. Então, quando a Bíblia diz assim, que cataram a capa ali de Estevão e jogaram nos pés de um jovem chamado Saulo. A Bíblia diz que ele suspirava a ira. Então, dentro do teu coração tinha maldade. Ele achava que estava defendendo o nome de Cristo. Por quê? Porque ele achava que aqueles que proferiam o nome de Jesus Cristo, este humilde, que não veio glorioso, bonitão, igual eles achavam, que o nome que eles professavam era uma blasfêmia. Então, ali a Bíblia diz assim que ele pede cartas para Damasco. Ele pede carta aos fariseus para ir para Damasco, prender aqueles que falavam o nome de Cristo. Mas a Bíblia falava, irmãos, se você analisar aqui, ó, no capítulo de número 8, ó, presta atenção, capítulo de número 8 vai dizer assim, ó, versículo 1, e Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja de Cristo, presta atenção, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia. Presta atenção, versículo de número 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres e os encerravam na prisão. Então entenda uma coisa, Saulo ele invadia as casas e puxava pelo cabelo, ele não tinha dó. Ele puxava pelo pé e saía arrastando, porque ele achava que que ele conhecia Deus e que estava fazendo favor a Deus, mas ele não estava, ele estava enganado pelo espírito da religiosidade. Você está entendendo? Então agora nós vamos falar do encontro que este homem teve com Deus, do encontro que Cristo teve com ele na realidade. Para você poder entender, se a gente analisar aqui, ó, no capítulo 9, no versículo de número 20, vai dizer o texto: e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocava o nome? E para isto veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Aqui está um ponto de interrogação. Eles ficaram confundidos, eles não estavam entendendo o porquê que aquele homem que perseguia agora está defendendo o nome do suposto que usava o nome do Messias, mas para eles era uma blasfêmia. Então aqui eu quero que você entenda. Esses homens aqui não acreditaram ali no chamado, no ministério de Saulo. Você está entendendo? Porque ali não foi o homem que teve um encontro com Saulo, não foi o homem que foi falar, eis que te digo, eis que eu tô vendo Deus mudar a tua vida, eis que eu tô... Não. Não me leve a mal, não me interprete mal, mas ali a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo se manifesta a ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Na hora, Saulo reconhece que era o Senhor. Sabe quem? Jesus, a quem ele perseguia. E aí o perseguidor passou a ser perseguido, mas eu quero que você entenda que as pessoas que estão em tua volta não vão acreditar no teu ministério, irmão. As pessoas que andam contigo não vão acreditar em você. Como também Cristo, quando ele estava indo participar da festa do tabernáculo, em João capítulo 7, versículo de número 5, a Bíblia diz que os seus irmãos falavam a ele: mas se você não é o Cristo, por que você não se manifesta ao mundo? Se você diz ser isso que você fala, por que você não se manifesta para o povo? Ou seja, ali vai dizer que eles não acreditavam em Jesus, você está entendendo? Os da família não acreditavam no Cristo Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda, eu vou aplicar para a tua vida. As pessoas não vão acreditar que você foi levantado por Deus. As pessoas não irão acreditar que eu fui levantado por Deus. Para eles, nós somos os mesmos que vivia com a garrafa na mão. Aquele mesmo que vivia largado nas esquinas. Você está entendendo? Para eles, irmã, você não vai ser aquela mulher transformada. Para eles, você é aquela fofoqueira, barraqueira que vivia na rua pegando um pedaço de pau e descendo nas costas dos outros. Você está entendendo? Então, para eles não vão acreditar na transformação que Cristo fez na tua vida. Mas eu quero que você entenda que aquilo que eles falam não define a tua pessoa. Que aquilo que eles podem dizer, falar ao teu respeito não vai te definir, mas o que te define é aquilo que Deus fala do seu respeito, da tua pessoa. Então entenda uma coisa aqui, analisa comigo, pensa bem.
Dentro da tua casa você não será reconhecido, mas não importa o que eles vão falar, o que importa é o que Deus fala ao teu respeito. Você está entendendo? Você está entendendo o que as pessoas vão falar de você, você que está na frente de uma obra, você que aí assumiu o episcopado, seja ele pastorado, seja ele presbítero, diácono. Eu quero que você entenda que o que os outros falam não muda a tua pessoa. Por isso que fala em Lucas 4, versículo de número 24, um profeta não tem honra na tua pátria, no teu bairro tu não é reconhecido, mas aí para fora as pessoas te reconhecem como servo de Deus. Você está entendendo? Dentro da tua casa você continua sendo o mesmo que andava aí na vida de prostituição, na vida de iniquidade. Você está entendendo? O povo aí que não acredita no teu ministério, para eles acham que você só colocou uma veste, só uma roupa. Você está entendendo? Que você só colocou uma capa. Eles não acreditam quando você prega nas ruas, anuncia o evangelho, quando você abre os cultos todas as 7 horas, quando você fala da palavra de Deus, todas as 8 horas ali está na congregação, está anunciando a palavra de Deus, eles não acreditam nisso. Para eles você é o mesmo. Sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ver o que está do lado de fora. Eles não foram transformados para o lado de dentro. E quem foi transformado pelo lado de dentro expressa do lado de fora o que sente do lado de dentro. Tá entendendo? Tá entendendo aí hoje? Tá entendendo essa palavra aqui? Quem tá entendendo a palavra de Deus? Então entenda uma coisa, irmão. O que eles vão falar ao teu respeito não te define. Então aqui Saulo, ele estava ali, ó, debatendo com homens que conheciam a palavra de Deus. Ele falou, mas não foi para isso que eles veio aqui? Não foi para isso que Saulo veio aqui, para pegar aqueles que falavam do nome de Cristo? Presta atenção, versículo de número 22, ó, e Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, muitas das vezes, você até mesmo se desgasta aí, falando do amor de Cristo, anunciando o evangelho de Cristo. Presta atenção, às vezes, de começo, você acha que não vai te trazer nada. Mas não vai mesmo, terrenamente não te traz nada, tá bom, filho? Não espera aplauso de ninguém, não espera autógrafo de ninguém, não espera as pessoas virem te trazer rosa, virem te trazer presente, não, irmão. Pode estar preparado aí para você ser morto. Fica preparado, já prepara a tua mente, o teu psicológico, o teu coração para receber pedrada, paulada, xingo, para você receber água quente, jogar água em você, na sua cara, cuspir na tua cara, você tá entendendo? É isso que a gente tem que esperar, não é aplauso de pessoas não, irmão. Você tá entendendo? Porque aqui a Bíblia vai dizer aqui, ó, que a Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo de número 23 adiante, vamos lá. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para os matar. O que os fariseus queriam fazer? Matar, irmão. Você tá entendendo? Então, quando você pregar, meu irmão, não vão chegar em você, vão pegar na tua mão, não vão te dar um abraço, não vai falar, nossa, isso aqui é um homem de Deus. Sabe o que eles vão fazer com você? Querer te matar. E os próprios que andavam contigo também. Os próprios que andavam contigo, que via a tua vida aí. E quando Deus transformou, ficaram irados. Vão querer te matar. Tá preparado para morrer? Vamos lá. A Bíblia vai dizer, verso de número 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Até então aquele se chamava Saulo, tá? Mas o nome dele foi transformado. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, o nosso nome é mudado. Você tá entendendo? A nossa aparência é mudada. O nosso corpo físico é mudado. Por quê? Porque quando você usa nas drogas, você vive nas drogas, vive na prostituição, você fica magro, você fica feio. Você está entendendo? Satanás deixa você descatar, tira toda a sua, como que eu posso dizer? A sua identidade. Deixa você irreconhecível. Mas quando o Espírito de Deus vem, ele formoseia o teu rosto. Ele formoseia a tua face. Quando o Espírito de Deus vem, ele faz com que o homem ou a mulher se vista com modéstia e pudor. Quando o Espírito de Deus reside dentro do teu coração, você não fala mais palavras torpes, tu não anda xingando, tu não anda fofocando, tu não anda dizendo mal da vida dos outros. Então aqui eu quero que você entenda que eles armaram concílio para poder matar Saulo e chegou o conhecimento dele. E o que os discípulos fizeram ali naquele lugar? Eles fizeram com que ele descesse pela janela. Sabe por quê? Porque o povo estava de dia e de noite nas portas esperando ele sair ou aparecer para poder matar ele, para poder matar a Saulo. Você está entendendo? E aqui, vamos mais, vem comigo, verso número 25. Tomando-o de noite,
os discípulos desceram dentro de um cesto. Vamos lá, verso número 26. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procuravam ajuntar com os discípulos, mas todos o temiam e não crendo que fosse discípulo. Agora eu quero que você entenda. Agora aqui vai doer, mas vai sarar. Vai doer, mas vai sarar. Minha língua não tem osso. Eu tô aqui para poder falar a verdade para você. Às vezes, irmão, quando você é transformado, você tenta até mesmo ali se ajuntar com os irmãos em Cristo, mas eles vão correr de você. Aqui a palavra de Deus diz que aqueles cristãos que estavam ali, eles não acreditavam na transformação de Saulo, eles não acreditavam que Cristo pôde mudar a vida deste homem. Entenda uma coisa, que quando você quer pregar a palavra de Deus, quando você está ali para ministrar, eles vão te olhar como o mesmo, que você só está carregando aparência, que você está ali para querer achar, ser conhecido, aplaudido, querer ser reconhecido. Eles não acreditam que Deus te transformou. A Bíblia diz que Barnabé pega Saulo e fala como Cristo o transformou e de como ele falava ousadamente. Eu quero que você entenda que quando muitos montarem panelinha para falar mal do teu nome, Deus vai levantar um para defender o teu nome quando você não estiver lá. Que quando você não estiver lá, vai ter um para estar defendendo as tuas costas. Você está entendendo? Vai levantar um para falar, eu conheci aquele homem, eu sei o que Deus fez na vida dele, porque ele pregava ousadamente da palavra de Deus nas ruas, ele abria os cultos e Deus operava através da vida dele. É assim, dentro das denominações as pessoas vão falar mal da tua vida, vai falar mal da minha vida, mas eu quero que você entenda, Deus vai levantar um para defender o teu nome e o meu nome. Eu quero que você entenda, meu irmão, e também não guarde no teu coração, independente do que falar, não vai definir a tua pessoa, porque o que define é aquilo que Deus fala a teu respeito. Tá entendendo? Prestou atenção aqui? Aí a Bíblia vai dizendo no verso de número 28, e andavam com eles em Jerusalém, ou seja, após Barnabé falar do que Deus fez na vida de Saulo, eles andavam com Saulo. Você tá entendendo? Só que eu quero que você entenda também. Presta atenção aqui, que o perseguidor passou a ser perseguido. Então quando a gente vem para Cristo, não é um mar de rosas, não. Porque outrora, quando a gente vivia ali, irmão, bebendo, usufruindo da vida de pecado, a gente vai ter que pregar contra esses desejos carnais que diz ser uma liberdade, mas não é. E aqueles que vivem na prática do pecado, na prática da iniquidade, que vivem bebendo, cheirando, se prostituindo, tendo sexo fora do casamento, presta atenção, eles vão ficar irados quando você pregar de encontro àquilo que eles fazem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus confronta. A palavra de Deus nos ensina o que é certo é certo, o que é errado. O que é pecado, irmão. Você está entendendo? Então, não tenha medo, fala a verdade. Porque quem te chamou não foi os homens. Não foi o homem chegando, eis que te digo. Eis que Deus vai fazer. Eis que não sei o que, eu estou vendo Deus te transformar. Não, irmão. Quem veio falar com Saulo foi o próprio Deus. Quem mudou o nome dele foi o próprio Deus. Quem mudou o caráter de Saulo foi o próprio Deus. Jesus Cristo. É esse o Deus que eu sirvo. Então ele pega essas coisas loucas para confundir as sábios, mas eu quero que você entenda que aqueles que vivem essa vida imoral, eles não vão aceitar você falar a verdade para eles. Vai falar logo você que vivia bebendo, você quer vir falar para mim o que é certo, o que é errado, quem que é você? Então não se abata quando alguém chegar e falar isso para você. Se alegra, meu irmão, porque assim perseguiram a Cristo. Quem é você? Quem é você que se diz ser o Messias, seu filho de Deus? Você está entendendo? Até mesmo Cristo não foi reconhecido pelos seus familiares. Ó para você ver aqui, ó. João, livro de João aqui, eu vou abrir aqui para você e vou falar agora. Vou falar agora, porque nós tá ao vivo. Ó, João capítulo de número 7, versículo de número 5. Ó, porém, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Falou assim, mas você faz tantos sinais? Aqui, para você poder entender, ó. Verso 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça obras alguma em oculto, ou seja, eles achavam que Cristo queria, ele achava que Jesus queria se aparecer, que Jesus queria ser conhecido pelo povo, só que eles não entendiam que o tempo era de Deus,
Na realidade, eles zombavam grandemente de Cristo. Aqui, ó, versículo de número 6, e disse-lhes, pois, Jesus, ó, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, vocês estão sempre pronto para ver aquilo que ele faz, mas a hora dele não chegou. Olha aqui, presta atenção. Aí ele fala assim, ó, subi a festa, e não subo ainda a festa, porque ainda o meu tempo não é cumprido, mas ali, depois, quando ele sobe, Cristo vai ocultamente e se manifesta a ele, lá no meio, o povo lá falando que queria matar, ele falou, não, mas ele é um profeta, eu acredito nele, mas depois ali Cristo se manifesta e começa a tomar ali, né, a direção de tudo, e fala, olha, quem tem sede, vem a mim, e dar-te a água da vida. Jesus já estava se manifestando para o povo. Muitos que queriam matar ele ficaram em choque, sabe por quê? Porque ele se manifestou, a luz veio, irmão. Quando a luz veio, aqueles que estão em trevas, corre, bate em retirada. Quando a luz vem, Satanás tem que correr. E Satanás estava no corpo daquele povo, bater em retirada. Então entenda uma coisa comigo, analisa bem. As pessoas nunca vão chegar até você e vão te aplaudir, meu irmão. As pessoas nunca vão ver você como um profeta, como um homem de Deus. Você está entendendo aqui o que a palavra diz? Então, para o povo aí fora, você continua sendo o mesmo. Para o povo aí, eu continuo sendo o mesmo. Algum dos familiares meus não acredita em mim. E isso eu não estou preocupado, não, irmão. Mas não acredito em mim. Acredito que eu continuo... Falar assim, nossa, mas o Vitinho roubava, agora quer falar de Deus? Poderia parar? Poderia, mas o que vai adiantar eu parar e ir para o inferno por aquilo que eles falam? Vamos continuar firme. Porque quem me chamou e quem te chamou foi Deus, irmão. E hoje eu vou falar uma coisa para você, né? Se gloriando, eu tenho um soberbo em meu coração, mas hoje eu estou bem calejado, irmão. De tantas decepções que eu vim passando, irmão, criou uma casca. Agora a gente está firme, está resistente. Você está entendendo? É claro que a gente sente, mas a gente está firme. Por quê? Porque sabemos que tem um que está conosco até a consumação do século. Você está entendendo? Então guarda essa mensagem no teu coração. Eu creio que o Senhor queria falar contigo da mesma forma que ele falou comigo, porque quando eu prego, eu também estou aprendendo. Você está entendendo? Quando eu estou falando, ministrando vocês, eu estou sendo corrigido também, estou sendo ensinado. Aí eles vão falar assim, nossa, mas você está me julgando porque você também bebia, você também não sei o quê, você vivia nessa vida aí de iniquidade, eles não entendem o trabalhar de Deus. Você está entendendo? Eles não vão entender o trabalhar de Deus. Mas um dia onde ter um encontro com Cristo, e aqueles que te perseguem, que me perseguem, Cristo vai ter um encontro com eles. Ah, irmão, isso é impossível. Não é impossível, que o próprio Cristo apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Será que tem alguma coisa impossível para ele? Eu acho que não. Então, você que acha que Deus, que acredita que Cristo não pode falar com uma pessoa, eu já refuto esse pensamento teu. Porque eu sei que Cristo pode falar com pessoas caídas e fazer isso se colocar de pé. Sabe por quê? Porque esse é o Deus que eu sirvo. Ele não faz exceção de pessoa, não. Amém, igreja? Amém? Amém? Quem entendeu aí? Quem entendeu a mensagem do evangelho aí? Dá um glória a Deus aí. Quem entendeu a palavra do Senhor? Daqui a pouco também vou rever de novo a live. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Por quê? Porque eu aprendo também, irmão. Não é só vocês que estão aí do outro lado, não, hein? Eu também aprendo. Também aprendo. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, é isso, irmãos. Um profeta não tem honra na sua pátria, e muito menos na tua casa, tá? Teu pai não vai acreditar em você, irmão. Tua mãe não vai acreditar em você. Você tá entendendo? Você, jovem, eles não vão acreditar em você. Mas Cristo acredita. Da mesma forma que ele foi desprezado pelo povo dele. João 1, versículo de número 11 diz, ele veio para os dele, mas os dele não o recebeu. É desse jeito. É desse jeito. Hoje a gente vem enviado pelo Espírito de Deus. Porque quando Cristo, lá em João 17, capítulo 17, versículo de número 18, vai dizer assim, Pai, como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. Você está entendendo? Olha que palavra forte. Então, Cristo, ele foi enviado, agora ele nos enviou ao mundo. Para quê? Para ser luz. Para quê? Para dar testemunho.
Cristo nos levantou para pregar a palavra. Você está entendendo? Eu quero que você entenda, olha aqui para mim, aqui, irmão, não perca o foco agora. Analisa aqui, olha bem para mim. Não se corrompa, irmão. Você está entendendo? Não se corrompa. Não se venda. Você está entendendo? Porque hoje as pessoas querem comprar as pessoas para não pregar a verdade. E o dinheiro tem tomado o coração de muitos. Entendeu? O dinheiro tem comprado o coração de muitos, corrompido o coração de muitos. Tirado Cristo do centro da adoração e colocou Mamon. Eles querem viver bem, eles querem usufruir, querem ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa. Você está entendendo por quê? Porque pregar aquilo que eles querem ouvir gera dinheiro. Você está entendendo? Gera reconhecimento na terra, mas você não é conhecido no céu. Você é desconhecido no céu. Porque quando você faz a vontade do homem, você é desconhecido no céu. Porque nem tudo aquilo, irmão, você está entendendo que o homem planta, Deus aprova. Nem tudo aquilo que o homem levanta, Deus está aprovando. Entendeu aí? Então compartilha essa live aí, meus irmãos. Posta para as almas serem alcançadas. Comenta no vídeo. Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom. Você está entendendo? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom. E assim também ele vai estar ali recomendando para pessoas poderem estar assistindo. Curtam, irmãos. Os vídeos de demônio que tem aí dá muita visualização, hein? E eu vou falar uma verdade, as pessoas querem ver demônio, hein? Quer curtir coisa de demônio, irmão. A gente posta para vocês poderem também aprender, para vocês poderem ver o mal, irmão, para vocês poderem entender que existe o mal. Agora as pessoas só curtem vídeo de demônio e pregação, palavra de Deus, não curte. Você tá entendendo? Isso é uma realidade. Se você, que nem aí, comentário aí, as pessoas querem ver demônio aí, hein? Eu vi um comentário aí, falou assim, irmão, você não posta mais vídeo de demônio? Eu quase comentei uma coisa, mas eu vigiei para não espanar, porque eu quero ganhar alma, você tá entendendo? Mas as pessoas querem ver demônio, irmão. O demônio não te leva para o céu, não. O que te leva para o céu é a palavra de Deus. Você pode ver aí que hoje, ontem eu postei um vídeo do milagre que Deus operou na vida de uma irmã. Mas você vai ver os vídeos anteriores, é só palavra, é só pregação, é só evangelho, irmão. Você tá entendendo? Tem muitos milagres que Deus opera aí no oculto aí, no anonimato aí, onde eu vou. Não tô gravando muito, não. Mas quando a gente posta, dá mais visualização os demônios do que a palavra de Deus. Vocês não vigiam, não, hein? Vigiem. Vigia, amém? Então é isso. Então Deus abençoe a sua casa, a sua família. Compartilha, comenta aí, tá bom? O que você compreendeu, o que você aprendeu, o que você vai levar para tua vida, amém? Fala de onde você é, irmão. Coloca aí qual estado que você é, qual país que você está assistindo a gente. Comenta aí, tá bom? Coloca lá o que eu tô falando aqui para vocês aqui, amém? Pra gente poder ver ali os comentários, eu vou estar curtindo lá com um coraçãozinho, tá bom? Para o YouTube também recomendar para mais pessoas. Deus abençoe a todos, ficam na paz, tenham uma ótima noite e entenda, aquilo que os homens e as mulheres falam a teu respeito não define a tua pessoa. Paz.